Muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre cirurgia geral e cirurgia ambulatória. Para isso estamos com o Dr. Emanuel Guerreiro, cirurgião geral, diretor da Unidade de Cirurgia de Ambulatório do Hospital Pedro Espano. Boa tarde, Dr. Emanuel. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. O gosto é todo nosso. Doutor, qual é a expressão que a cirurgia geral tem na cirurgia ambulatória a nível nacional? Ora bem, nós podemos pegar na questão de várias maneiras e a expressão pode ser em termos de números absolutos ou até a expressão em termos de importância que tem no desenvolvimento da cirurgia de ambulatório. Eu diria que a expressão que a cirurgia geral tem é uma expressão muito relevante. Eu não lhe consigo apresentar números a nível nacional porque não os tenho. Tenho números do meu hospital que poderei partilhar consigo, mas em termos de expressão, de ter contribuído para o desenvolvimento, a cirurgia geral e a anestesia foram as duas grandes, digamos assim, as duas grandes especialidades como motor de desenvolvimento da cirurgia de ambulatório. Aliás, isso é facilmente visível em qualquer congresso que exista da cirurgia de ambulatório, são as duas especialidades pivô que estão sempre à frente, que estão sempre a debater os assuntos, que estão sempre a lançar novos desafios. Logicamente, se falarmos em termos de números, quem vai aparecer aqui com a maior expressão é a oftalmologia, não há dúvida nenhuma que a oftalmologia é o grande, digamos assim, fazedor de números para a cirurgia de ambulatório. Por outro lado, não tem praticamente números em cirurgia de internamento. A cirurgia geral aparece em segundo lugar logo e tem sido ela que dentro dos seus hospitais e nestes movimentos e tendo provado a mais-valia da cirurgia de ambulatório, que arrastou depois outras especialidades e que com mais ou menos, digamos assim, dinamismo de cada unidade hospitalar foi arrastando outras especialidades. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, no meu hospital, a cirurgia geral contribui para cerca de 15% da produção de ambulatório. 15%, sendo que a oftalmologia contribui com 75% de tudo isto. Portanto, como está a ver, também resta depois 10% mais ou menos para as outras especialidades. Mas mesmo assim, a cirurgia geral, a sua produção total, digamos assim, em termos de ambulatório, nós no nosso hospital, nós fazemos cerca de 45% da nossa produção da cirurgia geral é feita em ambulatório. Portanto, acho que, eu não sei como é que é no resto dos outros hospitais, é muito variável a nível nacional, é variável até no sul, centro e norte, isto tem aqui um bocadinho também de cultural, mas eu diria que a nossa expressão é muito boa. É boa, sim, exatamente. Tem uma expressão grande. Quais são para si as principais dificuldades a ultrapassar para que a cirurgia geral possa ter uma atividade e um percentual maiores nas UCAs em Portugal? Ora bem, nós podemos pôr isto aqui em dois campos. Podemos pôr no campo daquilo que está bem definido como sendo cirurgia de ambulatório já, que é feito e que pode ser feito basicamente em qualquer hospital, e em que muitos hospitais ainda não é feito por não haver uma envolvência dos especialistas, dos profissionais e sobretudo com algum medo de complicações que possam existir. Eu acho que todos os hospitais que fazem cirurgia de ambulatório fazem quistes sacococcígeo, fazem hérnias, todos os hospitais fazem isso, retiram lipomas, pele, tecido solar subcutâneo, aquilo que é considerado dentro destas patologias, que é considerado como cirurgia de ambulatório, mas por exemplo já nem todos fazem colcistectomias. E, por exemplo, nós no meu hospital, muito poucas colcistectomias são feitas fora do ambiente da cirurgia de ambulatório. Alguns hospitais conseguem ganhar aqui alguma confiança e fazer aqui mais algumas cirurgias quando têm a pernoita. No entanto, a pernoita é algo que ainda dentro da cirurgia de ambulatório é debatido como algo que pode não ser muito bem aceite. Eu tenho a minha opinião e posso expressá-la aqui. Eu acho que a pernoita, sendo bem utilizada, e é para isso é que devem ser vigiadas as situações, a pernoita é algo que nos impele a fazer mais e melhor. E, sobretudo, permite-nos uma coisa extremamente importante,
que é utilizar os nossos blocos de cirurgia de ambulatório, não só no período da manhã, mas também no período da tarde. Muitos hospitais não fazem determinadas cirurgias na parte da tarde, porque já não têm tempo de vigilância para os doentes. Logicamente que isto, a pernoita pode conter aqui algo de maligno, tirando aqui a palavra, o conceito assim, nunca à letra, não levando à letra. E esse algo é fazer com que as pessoas, eu vou dizer, por aqui um aspas, se desleixem e mantenham os doentes mais tempo no hospital do que aquele que seria devido. No meu hospital não é isso, nós já fizemos até um estudo com as colcistectomias, verificámos que de facto os doentes que fazem a pernoita são aqueles que fizeram a colcistectomia durante o período da tarde e conseguimos sempre arranjar um motivo para que, ou seja, está sempre escrito um motivo para os doentes terem efetuado a pernoita. Outros hospitais que têm o ambulatório longe do hospital-mãe, digamos assim, também ficam um bocadinho retraídos, porque sabem que se acontecer alguma coisa ficam muito sozinhos. Isto leva-nos aos vários modelos que existem de cirurgia de ambulatório, modelo autónomo, modelo integrado, modelo partilhado. Pronto, e eu acho que nós temos um modelo em que o modelo está integrado dentro do hospital, funciona à parte, tem um bloco à parte, e acho que isso nos tem trazido muitas vantagens, e por isso nós temos, além de conseguir fazer aquilo que é o habitual na cirurgia de ambulatório, temos conseguido desenvolver outras áreas um bocadinho mais à frente. Mas acho que a dificuldade está exatamente isso, ainda há algum medo e ainda há alguma sensação que os doentes às vezes podem ficar desprotegidos, e os cirurgiões não gostam de deixar os doentes desprotegidos. Claro. Doutor, e falando em vantagens, quais são as vantagens da cirurgia ambulatória para a cirurgia geral? Ora bem, eu diria que as vantagens não são para a cirurgia geral, as vantagens são sempre para os doentes. As vantagens, falemos daqui do que falemos, as vantagens serão sempre para os doentes. Logicamente que a cirurgia geral, como especialidade e como gestão do seu trabalho, logicamente que tem vantagens, mais que não seja, começa logo por ter uma libertação grande de camas do internamento e, portanto, só por aí já é muito bom, conseguimos gerir o resto de tudo com muito mais facilidade. A própria taxa de infecções, está provada que a taxa de infecções é muito menor, não há dúvida nenhuma, porque o doente não passou tempo no hospital para se colonizar com aquelas bactérias que depois podem vir a causar mais problemas. A própria desmistificação do que é uma cirurgia e a preparação do doente, e repare que para mim a preparação do doente é a maior vantagem da cirurgia de ambulatório, é o doente sentir que vem do seu domicílio acompanhado pelos seus familiares, fica, é operado e volta para casa novamente acompanhado pelos seus familiares. Isso em termos de recuperação e desmistificação para a recuperação do doente é muito importante. Pronto, basicamente eu diria que são essas as grandes vantagens. Aliás, nós temos, na preparação dos doentes, nós fizemos um estudo, nós temos também uma forma de abordagem de preparação dos doentes que chamamos o Walking Clinic, em que o doente vem e é preparado e é informado sobre aquilo que vai ser a sua cirurgia, e nós temos um estudo antes e depois desse tipo de preparação dos doentes, em que o doente sente que esperou menos tempo pela cirurgia, ou seja, desde que foi inscrito, é tudo igual, desde que foi inscrito até que a cirurgia aconteceu, esperou menos tempo no próprio dia da cirurgia e reduzimos a dose de analgesia, porque o doente tem menos dor no pós-operatório. Portanto, tudo isto pela preparação. E para mim essa é a grande vantagem, porque de resto eu opero igual um doente a uma hérnia em internamento como eu opero em ambulatório. A minha cirurgia é igual, nem poderia ser de outra maneira, não é? E portanto acho que basicamente são essas as grandes vantagens e que nós temos que continuar com isso, não há volta a dar. Claro que sim. E agora que já falamos de vantagens, queria falar de desafios. Quais são os desafios para que nos próximos anos a sua especialidade cresça ainda mais no que respeita a esta área agora de cirurgia ambulatória? Os desafios têm um bocado exatamente com isto. Os desafios é nós irmos um bocadinho mais além. Eu costumo dizer assim,
Eu acho que a cirurgia de ambulatório criou um modelo de preparação dos doentes e de tratar os doentes e tornar os doentes especiais, que a gente tem que aproveitar esse know-how, esse conhecimento e aplicá-lo aos doentes que são internados. Eu quase que para mim isto seria assim: os doentes são todos de ambulatório. A gente prepara-os todos que me viessem para ambulatório. E depois alguns poderão ter que ficar internados. Pronto. Logicamente que isto é um bocadinho incompatível com os outros critérios de qualidade da cirurgia de ambulatório, que é a taxa de internamento, a taxa de reinternamento, as complicações que existem. Portanto, se nós trabalhássemos de facto assim e não trabalhássemos com aquilo que sabemos que é possível fazer em segurança, logicamente que íamos ter aqui uma cirurgia de ambulatório que parecia assim um bocadinho descabida. Mas acho que o grande desafio vai ser nós conseguirmos introduzir outro tipo de cirurgias que nós sabemos que é possível fazer em cirurgia de ambulatório, mas não nos moldes que nós atualmente nos organizamos, porque alguns hospitais, não é o caso do meu, mas alguns hospitais têm equipas próprias de cirurgia de ambulatório, ou seja, há cirurgiões que são só cirurgiões de cirurgia de ambulatório, o que quer dizer que dificilmente esses cirurgiões conseguirão desenvolver tipo de cirurgia um bocadinho mais avançada, como por exemplo, tiroidectomias, colectomias, cirurgia da suprarrenal, parotidectomias. Portanto, tudo isso, o que é que exige? Exige aqui uma grande integração entre todos os profissionais. Acho que vai fazer sempre falta alguém que esteja dedicado exclusivamente à cirurgia de ambulatório, alguém que faça a gestão dos processos, alguém que faça a integração de todo o conhecimento, mas depois precisamos que sejam chamados aqui o que nós agora chamamos de grupos funcionais de hepatobiliar, os grupos funcionais de cirurgia endócrina, os grupos funcionais de obesidade, que também já estamos a fazer, esófago-gástrico, portanto, tudo isso é preciso fazer com que essas pessoas mudem um bocadinho o chip e digam assim, não, de facto eu tenho estas cirurgias e estas cirurgias destas tiroidectomias mais simples, destes Nissens mais simples, cirurgia de obesidade mais simples, pode perfeitamente ser feita em cirurgia de ambulatório e eu vou lá fazer na cirurgia de ambulatório. E isto ainda tem outra coisa, é que a pessoa que trabalha com isto todos os dias já tem a experiência que operou o doente num dia, ele por acaso até ficou internado, mas no dia seguinte ele estava tão bem que foi embora. Portanto, o ter esta capacidade de autocrítica, de dizer sim, eu sou capaz porque eu só não faço isto porque não estou a fazer como cirurgia de ambulatório. E este é um dos desafios. O outro é a gente conseguir integrar na cirurgia de ambulatório alguns procedimentos de urgência que poderão ser feitos também em cirurgia de ambulatório. Isto aqui é um bocadinho mais complicado porque sempre que a gente fala em urgência, falamos em agendamentos e falamos em salas que têm que estar disponível. Eu, por exemplo, no meu hospital não tenho uma sala disponível que possa ficar para cirurgia de ambulatório, mas nós podemos fazer aqui algumas coisas, que é, o doente não tem que entrar pela cirurgia de ambulatório, o doente pode simplesmente, olha, eu operei este apêndice, de facto era uma cirurgia que foi rápida, não havia peritonite, este doente amanhã pode ir embora. Falta-nos aqui uma coisa para a cirurgia de ambulatório na urgência, que essa é incontornável. O doente não foi preparado, o doente não veio uma pré-consulta. Mas acho que o que a gente quer aqui sempre é ter o doente o mais rápido possível em casa, pronto, e se tiver menos de 24 horas no hospital, pode-se considerar a cirurgia de ambulatório, sem dúvida. Exatamente. E é aqui que nós temos de trabalhar. Esta, acho que ainda é a mais difícil delas todas, a urgência. A urgência, exatamente. Pronto. Fica um ponto para todos pensarem, refletirem. Doutor, muito obrigado. Nada, foi um gosto. Até breve. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.